Por lesão corporal culposa, ou seja, aquela que não é intencional, o motorista de uma caminhonete que atingiu em cheio um grupo que conversava em frente a uma pizzaria em São Gabriel da Palha. A gente mostrou esse caso em janeiro. As imagens realmente são impressionantes, a gente vê e revê, né? 6 pessoas ficaram feridas nesse acidente, uma mais gravemente, né, chegou a ser arrastada pelo veículo. O motorista, segundo a polícia, tinha bebido e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ainda assim, teve um indiciamento mais brando, porque não foi dado dolo eventual nele, que é quando ele assume o risco de beber e produzir um resultado como o que ele produziu. Então foi culposo, a pena é muito mais branda, não é, Christian? Boa tarde para você. É isso mesmo, viu, Rafa? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. O delegado responsável por esse caso, a da Polícia Civil, concluiu esse inquérito ontem à tarde em São Gabriel da Palha. Esse motorista que acabou atropelando todas essas pessoas e fugiu do local sem prestar nenhum socorro a essas vítimas, acabou sendo indiciado, portanto, por lesão corporal culposa e também por posse ilegal de munição. O delegado responsável por esse caso, ele conversou com a nossa equipe hoje mais cedo e trouxe mais detalhes sobre a conclusão desse inquérito. Vamos ver. Está sendo indiciado pelo crime de posse ilegal de munição e também por lesão corporal na condição de veículo automotor. É importante destacar que o indiciamento ele ocorre, nesse caso, independente da representação da vítima, porque nós identificamos no decorrer das investigações que ele havia se dirigido a alguns bares da cidade onde fez ingestão de bebida alcoólica. Inclusive, em um deles, a gente tem a imagem dele recebendo a garrafa e fazendo a ingestão poucos minutos antes do acidente, né? Então, o indiciamento aconteceu principalmente em relação à lesão corporal por conta do afastamento da aplicação da Lei 9.099 de 95, no caso de delitos de trânsito relativos à lesão corporal, que requer representação quando não há ingestão de bebida alcoólica, como é o caso. Havendo ingestão de bebida alcoólica, faça esse dispositivo e a ação penal passa a ser pública incondicionada. É importante destacar que a ingestão de bebida alcoólica é diferente do estado de embriaguez. A ingestão de bebida alcoólica é qualquer quantidade. O estado de embriaguez requer um mínimo para que seja crime, 0,33 miligramas por litro de sangue. Então, a gente incluiu a questão do consumo de bebida alcoólica pelo simples fato de termos a declaração de uma testemunha e a imagem dele adquirindo a bebida e fazendo a ingestão pouco tempo antes do fato. O Rafa, o delegado disse também que nesse momento não cabe aí uma prisão preventiva contra esse motorista, até porque ele não atrapalhou as investigações e logo depois de se apresentar à Polícia Civil, ele também procurou algumas vítimas para poder reparar de certa forma o dano que ele causou a essas famílias. Esse acidente, esse atropelamento aconteceu em 12 de janeiro desse ano mesmo e as imagens, como você mesmo disse, Rafa, são impressionantes. Dá para ver o motorista, essa caminhonete acaba atropelando 3 pessoas que estavam passando no canto da rua. Uma dessas vítimas chegou a ser arrastada e também arremessada. Logo depois, em um vídeo, dá para ver também esse mesmo carro atropelando outras 3 pessoas em 2 motos. Uma mulher que estava até com um grupo dessas pessoas, ela se afastou e por pouco não foi atingida também. Uma das vítimas que estava aí envolvida nesse atropelamento, ela acabou sendo internada na época, estava na UTI, mas na semana passada foi liberada, teve alta hospitalar e já está em casa e passando bem. O inquérito foi agora encaminhado para o fórum e depois deve ir também para o Ministério Público, que deve acatar ou não essa denúncia. Só essas informações, Rafa, eu volto com você aí no estúdio. Olha só, Christian, muita gente revoltada com essa notícia que a gente está dando aqui, de que ele foi indiciado por um crime culposo, onde a pena é bem menor. Enfim, isso foi o que o delegado entendeu depois de um inquérito. A polícia investigou, fez um inquérito e entendeu isso. Lembrando que o Christian falou, agora isso vai ser encaminhado ao Ministério Público, que oferece ou não denúncia à Justiça.
O juiz, acatando a denúncia, ele pode inclusive mudar a tipificação se ele entender que foi dolo eventual ou que foi doloso. Entende? Isso ainda pode mudar. O Fabrício aqui está revoltado. Ele fala sobre o atropelamento em São Gabriel da Palha, a aplicação dessa sentença só pode ser brincadeira. Ainda não é sentença, entendeu, Fabrício? Ainda é conclusão do inquérito. A sentença vem só depois do processo judicial lá na frente. A gente continua acompanhando essa história assim, viu?